vidas, pelo grupo, né, pela igreja, por todos que necessitam das orações. E eu, falando com a igreja durante o dia, disse: Jesus, eu recebi a oportunidade que é que eu trago, e nada veio em mente. E eu ali orando, e Deus colocou a palavra no meu coração. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos. Pois assim, quando a gente tem a oportunidade de falar para o Cristo, acredito que todos que estão aqui têm visto que Deus tem falado tremendamente conosco, com a igreja do Senhor, nesses últimos tempos. Cada irmão, os pastores que têm subido ao altar, têm pregado a palavra, e para aqueles que querem viver verdadeiramente esta palavra, é gostoso de ouvir. Mas, como a palavra do Senhor diz, muitos darão comichões, porque muitos não vão aceitar essa vergonha. E é um fato. E eu gostaria de ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e alguns versículos que falam assim, do primeiro em diante, que diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e de enfermidades. No versículo 5 diz assim diante: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de cordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E pulando para o versículo 16, diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. E amatelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou em que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E no versículo 22 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E para concluir, lê o versículo 38 do mesmo capítulo 10. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Irmãos, lendo, já meditando nessa passagem, alguns meses atrás, a gente vê aqui que o Senhor, ele levanta os 12 discípulos, assim, chamando cada um pelo seu nome. Antes disso, né, Jesus, ele chama cada um pelo seu nome. E quando ele nos chamou pelo nosso nome, né? Ele nos chamou, cada um de nós, para estarmos aqui hoje pelo nosso nome. E as instruções que ele dá aos 12 discípulos, essas instruções que Jesus dá, não foi só apenas para ficar, como o pastor falou, né, atemporal, só naquele costume do tempo, mas trazendo para a nossa época hoje, as instruções de nós como discípulos do Senhor, de como a gente agir, a autoridade que Ele nos deu. Devemos tomar posse dessa autoridade, irmãos, porque muitas das vezes a gente escuta irmãos dizendo que a gente não consegue mais ver a operação do Espírito Santo,
Santo, mas porque nós temos medo e muitas das vezes nos acovardamos de usar a autoridade que Deus nos dá, porque não achamos que estamos dignos, e muitas vezes realmente não estamos dignos, porque não temos buscado verdadeiramente a face do Senhor para usar a autoridade ao qual Ele nos deu. Porque se Ele nos deu a autoridade, quem deu a autoridade foi o Pai. É como o pastor falou ontem, quem tem o poder é o procurador. Se eu passo a procuração para alguém, aquela pessoa a qual eu passei a procuração, ela tem toda a autoridade sobre mim. Então quem tem autoridade sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Então se Ele nos deu autoridade, nós temos a autoridade sim de repreender o mal na nossa vida, na vida do nosso irmão, na igreja, na casa dos irmãos que nós viemos a visitar. Então o Senhor aqui, Ele ensina que a gente, quando é chamado para evangelizar, para levar a palavra, a gente não pense, como muitos a gente tem visto essa mistificação no nosso evangelho, missionário. Quando a gente tiver essa palavra missionário, a gente pensa logo em congressos muito grandes, em missionários viajando para fora do país, né, vendo avião, jatinho, carro, mas pouco a gente tem visto aqueles missionários que realmente têm ido em lugares que têm sido carentes, em grotas, em interiores, né, de sequidão, onde realmente a fome é real, né? Então a gente, quando fala do evangelho, o evangelho tem sido tão mistificado, tão barateado, irmãos, que muitas das vezes dá embrulho no estômago de ver como o evangelho do Senhor, essa palavra que nos libertou, tem sido barateada. Então nós, né, como os pescadores levantados pelo Senhor, a igreja do Senhor desses últimos dias da terra, precisamos realmente usar dessa autoridade que Deus tem nos dado, né, da instrução que o Senhor deu aos 12. Devemos também usar dessas instruções para os nossos dias de hoje. Não nos apeguemos aos bens materiais, porque tudo que o Senhor tem nos dado é bênção, mas não viemos a nos apegar com isso aqui, porque tudo isso aqui é passageiro. A gente vai um dia, em breve, pisar em ruas de ouro, cantar naquele grande coral, ver o Pai face a face, o abraçá-lo, beijá-lo. Então não viemos a nos prender nisso aqui, irmãos, porque tudo isso aqui é passageiro. Que tudo que viemos a conquistar, mediante a bondade de Deus para com a nossa vida, que a gente venha a se alegrar, mas que nada disso venha tomar lugar e primazia aquilo que é do Senhor. Porque Ele fala que nós vamos ser entregues como ovelhas, que vamos ser odiados sim, até pelos próprios de casa, porque é a palavra que fala que a gente vai ser odiado quando a gente começar a pregar a verdade. E não são os de fora que vão se incomodar, não. É os de dentro mesmo. Por quê? Porque ele sabe, o inimigo sabe o quanto a gente fica vulnerável quando de dentro de casa é o que mais nos confronta. Então temos que estar preparados, irmãos. Preparados para enfrentar os de fora e os de dentro. Porque o inimigo vai usar de todas as armas e artimanhas que ele tem para nos parar, para tentar nos parar. Mas para a glória de Deus ele já está derrotado, como o pastor fala. Ele é um cãozinho na coleira de Jesus. Então até para fazer algo ele tem que pedir permissão ao Senhor. Então para que a gente não venha deixar de ser digno do Senhor, que venhamos a carregar a nossa cruz. E essa cruz que a gente vem a carregar, que a gente não vem a carregar como um fardo, mas como Paulo fala em uma das suas cartas, que agora me fugiu a memória, que ele se alegra, né, nas suas algemas, quando ele é preso, quando ele é açoitado, porque ele se sente maravilhado por sofrer por Cristo. Quantas das vezes a gente se martiriza, a gente se questiona por passar tribulações, por muitas das vezes ver o cenário não mudar e dizer: Senhor, tanto que eu faço, tanto que eu te busco, tanto que eu te sirvo, e o cenário permanece da mesma forma. Então que a gente venha a olhar para a cruz de Cristo, porque nós sabemos que cada um de nós estamos aqui nessa noite, mas só Deus sabe como aqui chegamos. Mas se nós viemos aqui, não foi tão somente entregar nossas petições ao Senhor, mas também orar pelas petições dos demais que não pôde estar, pela igreja do Senhor. Então, independente de como nós estivermos,
quando chamou os 12, a gente lê aqui, Ele não relata o cenário de cada um naquele momento, se eles estavam capacitados, se eles estavam preparados, se eles estavam bem, se aquele momento era propício para eles. Mas o Senhor os levantou, porque o Senhor sabia e estava vendo amanhã, e que poderia contar com eles. Então, independente do nosso cenário hoje, irmãos, independente de como estamos, precisamos